Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje vamos falar sobre área de figuras planas, especificamente sobre o círculo. Para começar a nossa videoaula, vamos ver qual é a diferença entre um círculo e uma circunferência. Olha só, círculo é a área ou a superfície determinada pela circunferência. Então, quando eu quero a área de um círculo, por exemplo, eu quero a área de uma superfície toda. Tá vendo que eu coloquei aqui do lado esquerdo? E se eu quiser a circunferência de um círculo, é apenas essa medida, olha, só o contorno do círculo. Então, círculo é a superfície toda. Circunferência é apenas o comprimento do círculo, apenas o perímetro do círculo. Combinado? Perfeito. Então vamos lá, mais dois elementos importantes que nós temos no círculo: diâmetro e raio, tá certo? A gente pode falar diâmetro da circunferência, diâmetro do círculo, tá bom? Olha lá, o diâmetro é o segmento que se estende de um lado ao outro do círculo, passando pelo seu centro. Então, olha, é esta reta que passa de um lado até o outro, cortando exatamente pelo centro do círculo, tá bom? Diâmetro. E raio? Raio ele sai do centro até a borda. Então, é esse segmento aqui que vai do centro até a borda. Percebeu a relação entre raio e diâmetro? Isso mesmo, um diâmetro é exatamente igual a 2 raios. Olha no desenho aqui embaixo, que legal. O diâmetro, que vai de borda a borda, é exatamente igual a um raio mais um raio, certo? Então, diâmetro igual a 2 raios. A gente pode usar as duas informações como sendo a mesma, igual. Bacana, né? A gente vai precisar dessas informações mais à frente. Bora lá, vamos ver um exemplo? Acompanhe comigo a leitura deste probleminha. Olha lá, nós temos que o Rodolfo organizou alguns pratos em caixas com 75 centímetros de largura, como mostra o desenho aqui embaixo. Seu chefe perguntou a ele qual é o diâmetro dos pratos, para que ele possa comprar mais do mesmo tipo de prato, mais do mesmo tamanho. Então responda, desprezando a espessura da caixa, qual é o diâmetro dos pratos? Por que eu coloquei desprezando a espessura da caixa? Olha só, a gente não vai ligar para a espessura, porque a caixa geralmente é bem fininha. Então, vamos fazer de conta que não tem espessura essa caixa aí para a gente somar, ok? Então, vamos ver de perto esse desenho. Olha lá, nós temos então que a caixa de ponta a ponta aqui, ó, a base da caixa mede 75 centímetros de largura. Então, nós podemos observar que o diâmetro do primeiro prato, mais o diâmetro do segundo prato, mais o diâmetro do terceiro prato, dá exatamente a largura da caixa, 75. Então, o que falta a gente fazer? Apenas fazer essa divisão, 75 dividido por 3. Por quê? Tenho 3 pratos ali que juntos dão 75 centímetros de largura. Então, olha lá, 75 dividido por 3, 25 centímetros de diâmetro. Que bacana! Cada prato tem, então, 25 centímetros de diâmetro. Interessante, né? Muito bem. Continuando, nós precisamos também do número π. Você já deve ter ouvido falar sobre esse número quando estudou os números irracionais. O número π é um número que tem infinitos algarismos depois da vírgula. A gente precisa dele para calcular a área do círculo, tá certo? Sem ele não dá para calcular. Você já vai entender por quê. Onde é que a gente encontra esse número π? Acompanhe comigo a leitura aqui. O número π é uma constante obtida dividindo-se o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. Olha lá, então o número π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro. Vamos ver melhor isso. Vou sugerir que você faça esse teste em casa. Pegue uma latinha de chocolatado, uma lata de leite ou uma tampinha de refrigerante, algum objeto que tenha lá um círculo, certo? Um círculo, uma circunferência. Meça o diâmetro, tá vendo? Com uma fita métrica. Meça o diâmetro passando pelo centro. Anote a medida do diâmetro, ok? Em seguida, você vai pegar a fita métrica e vai fazer o seguinte, vai medir a circunferência desse objeto, tá bom? Meça a circunferência. Qual é o comprimento da circunferência? Anote também.
E por último, pegue uma calculadora e divida. Faça o comprimento dividido pelo diâmetro. Tenho certeza que você vai encontrar um valor próximo do valor de π. Olha lá, π vale exatamente 3,1415,9, infinitos números lá depois da vírgula, certo? Toda vez que a gente fizer essa experiência com objetos diferentes que sejam na forma de círculo, sempre vamos encontrar, ao dividir o comprimento pelo diâmetro, sempre vamos encontrar esse 3,14. Por isso que o π é chamado de constante, ele aparece em todos os casos que a gente faz essa conta aqui, tá certo? Então vamos lá, se o π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro, ora, perceba que é uma equação, certo? Eu posso trocar essa letrinha D aqui de lado. O D está dividindo o C, que é o comprimento. Se ele está dividindo, eu posso mudar ele para o outro lado, ó, multiplicando. Olha que legal. Fica assim, o comprimento da circunferência é igual a π vezes D. Ou seja, o comprimento é igual a π vezes o diâmetro. Ou, repara bem, a gente já aprendeu lá atrás que o diâmetro é a mesma coisa que 2 raios. Então, no lugar desse diâmetro, eu posso usar também o 2 e o raio, porque são 2 raios. Então, nós podemos calcular o comprimento da circunferência fazendo estas duas contas. Ou eu faço π vezes o diâmetro, ou, certo? Eu faço 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes r. Legal, né? Perfeito. Então, vamos ver um exemplo? Vamos lá. Calcule o perímetro do círculo abaixo, sabendo que o seu raio mede 3 centímetros. Use π igual a 3,14, tá vendo? Nós estamos usando uma aproximação para π, porque não dá para usar todos os números que vêm depois da vírgula, ok? Então, o raio é de 3 centímetros. Como é que fica esse cálculo? O π, já vamos usar este valor. A fórmula do comprimento da circunferência é esta. Basta a gente montar aqui com os valores que nós temos, certo? Então, vai ficar comprimento da circunferência igual a 2 vezes o π. Qual é o valor de π? 3,14, certo? Muito bem. Vezes, olha lá, o raio. Quanto que mede o nosso raio aqui da circunferência? 3 centímetros. Muito bem, basta nós fazermos essa continha agora. 2 vezes 3,14 vezes 3. Multiplicou, deu exatamente aqui, olha, 18,84 centímetros. Então, este valor aqui é o comprimento da circunferência, o perímetro dessa circunferência. Viu que interessante? Se a gente tem a formulinha, fica muito fácil de calcular o comprimento de qualquer circunferência. Faz um teste aí, pega algum objeto, marca o tamanho do raio e faz essa continha. Depois você mede com a fita métrica para conferir se deu certo o resultado, não é mesmo? Muito bem. Olha lá. Já para calcular a área do círculo, a gente tem outra fórmula. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Mas espera lá, de onde vem essa fórmula? Acompanha comigo a seguinte ideia, vamos lá. A experiência que nós vamos fazer é a seguinte. Observe que tem um círculo aqui já dividido em dois, né? Uma parte azul e uma parte vermelha. No total, ele tem 4 fatias bem iguais, né? É uma ideia para a gente entender de onde vem a fórmula do cálculo da área do círculo. É baseada na área do paralelogramo. Lembra que a área do paralelogramo é base vezes altura. Então, vamos lá. Olha só, essas 8 fatias eu posso desdobrá-las e reorganizá-las de um modo especial. Olha só, arrumei elas, certo? E vou movê-las, olha, umas sobre as outras, encaixando pertinho uma da outra. Perceba que parece um paralelogramo, né? Apesar dos retângulos serem redondinhos, assim, na parte de baixo e de cima, né? Os triângulozinhos aí, as fatias. Mas dá pra gente perceber que parece um paralelogramo. Veja bem, eu posso fazer isso de novo com um pouco mais de fatias. Olha, se eu dividir um pouquinho mais de fatias, fizer a mesma coisa, desdobro, encaixo uma fatia na outra. Perceba
continua parecendo um paralelogramo, né? Bacana! Será que se eu dividir em mais fatias vai ficar mais parecido com um paralelogramo? Vou tentar. Olha só, vou dividir em bastante fatias. E vou desdobrar de novo os triângulozinhos e vou encaixar um no outro. Olha que legal! Ficou parecendo até um retângulo, que a área também é base vezes altura. Então perceba, essa é a ideia. Quando eu faço isso, olha, de dividir os triângulos, tá vendo a parte azul e a parte vermelha? Significa que eu dividi o círculo ao meio, não é mesmo? Olha só, vou voltar para vocês verem, tá bom? Olha lá, eu estou dividindo o círculo ao meio. Vou fazer com ele com menos pedaços para vocês perceberem, tá certo? Olha lá, a parte azul representa a metade do círculo e a parte vermelha a outra metade. E ao encaixar uma na outra, perceba, a base desse quase paralelogramo é na verdade metade do comprimento do círculo. Por isso que eu coloquei aqui 2πr. Lembra que o comprimento total do círculo, a gente acabou de ver, vale 2πr, né? É assim que a gente acha o comprimento do círculo. Só que aqui na parte vermelha, que é a base desse paralelogramo, eu tenho apenas metade do círculo. Por isso eu tive que dividir pela metade o comprimento do círculo. E a altura desse paralelogramo, qual é? É o do ponto mais baixo até o mais alto. Lembra da altura? E qual é a altura aqui? É o raio. Olha que bacana. O raio que vai do centro do círculo até a borda. Então, se eu fizer esta base vezes essa altura, eu vou encontrar a área deste círculo. Por quê, pessoal? Percebam que quanto mais fatia a gente dividir, mais próximo de um retângulo ou de um paralelogramo a gente vai chegar, certo? Então justifica que a gente pode dividir isso em pedacinhos e fatias cada vez mais pequenininhas, e aí sim a gente vai chegar mais próximo da área do círculo, e sim, realmente a base vezes a altura aí vai me dar a área do círculo. Então acompanha comigo agora como é que vai ficar essa fórmula. Lembra, a base é 2π vezes r dividido por 2, porque aqui eu tenho metade do círculo apenas na parte de baixo, e o raio é a altura. Vamos lá. Legal, né, gente? Ver como que surgiu a fórmula da área. Então, para resumir, o que a gente fez? Nós colocamos lá a base do retângulo, que era 2π vezes r dividido por 2, a base do paralelogramo, certo? E multiplicamos pela altura do paralelogramo, que era apenas o r. Ora, quando a gente faz isso, a gente pode simplificar o número de cima com o de baixo, sobra só o π vezes r vezes r. E fica π vezes r ao quadrado. Então, esta fórmula que nós vamos utilizar para calcular a área da superfície de um círculo. Vamos ver um exemplo? Perfeito, bora lá. Então, qual é a área da superfície do círculo a seguir? Use π igual a 3,14. Lembra que a gente não pode usar todos os números que vêm depois da vírgula, mas quantos mais a gente puder usar, melhor. Então, esse círculo aqui, ele tem um raio, olha, de 10 centímetros, e eu gostaria de saber qual é a área. Então, primeiro eu já coloco aqui a fórmula da área. A área igual a π vezes r ao quadrado. Poxa, no lugar do π, olha lá, eu já coloquei o 3,14. Perfeito. No lugar do r, que é o raio, o 10, ok? Agora basta a gente fazer essa continha. 10 elevado a 2 dá 100. 100 vezes 3,14 dá exatamente 314 centímetros quadrados. Então, essa é a área do círculo que está aqui ao lado. Fácil, né? Maravilha! Pessoal, agora é a vez de vocês. Corre lá no ambiente virtual de aprendizagem, então pega a atividade impressa na escola e pratica, coloque em prática esses conhecimentos. Lembra que tem material escrito também, e qualquer dúvida vocês me falam. Tenham todos uma boa semana, bons estudos e até a próxima!